Amém, igreja? A paz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que tem alguém alegre aqui? Foi isso que a pastora leu. Alegrei-me. E aí o Daniel começou a cantar ali, a gente começou a querer bater uma palma. Nós temos liberdade. Se alegre, nós somos irmãos. Amigos talvez mais chegados que irmãos, alguns. Que nós possamos nos alegrar no Senhor, entender quem é Ele. Amém? Você pode se sentar. Que a mão poderosa do Senhor esteja dirigindo as nossas vidas, esteja dirigindo as minhas palavras, que nós possamos entender o significado dessa união, que nós possamos nos alegrar em estarmos aqui. Nós temos ouvido isso aqui na igreja, né? A pastora falou, fiquei ouvindo. Domingo passado o pastor falou, vir na igreja não é cumprir um ritual, não é. O fato de estarmos aqui, quando a gente se reúne, esse culto aqui, esse momento do culto, é uma extensão do nosso culto, que nós já fizemos. Aí, como a gente tem o mesmo culto, a gente se reúne no mesmo lugar. Nós já cultuamos a Deus hoje na nossa casa, quando nós nos levantamos. Quando a gente vem aqui, é a extensão daquilo que a gente vive. Porque quando eu estou lá em casa, eu estou cultuando ao Senhor. Todo lugar é santo se Deus está comigo. Eu não preciso do lugar religioso para falar, é santo aquele lugar, vamos respeitar aqui, ter reverência, porque se Deus está com você, se você vai no supermercado, é santo. Ali onde você está é santo, porque Deus é contigo. Que nós possamos entender que não é a religiosidade que nos aproxima do Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite, e você pode abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Reis, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Ontem nós tivemos uma ministração aqui, e a irmã que estava ministrando, humildemente falou assim, gente, vocês não se escandalizem com o que eu vou fazer aqui. Aí eu pensei, mas como assim? O que essa mulher vai fazer que a gente vai ficar escandalizado, gente? Ela apenas representou uma mulher que ofertava na vida de outras, Dorcas. Irmã, isso não é escândalo, fazer um teatro, uma encenação. Nós temos liberdade na casa do nosso Pai. Nós estamos aqui ajuntados para nós aprendermos e entendermos, e cada um vai trazer a mensagem conforme a intimidade que tem com Deus. Amém? Reis, capítulo 4. Vou ler os 7 primeiros versículos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em tua casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, então deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos, eles traziam as vasilhas e ela enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho, traz-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Pode se sentar. Texto conhecido, passagem conhecida. A multiplicação do azeite da viúva.
Tem alguém aqui que nunca ouviu essa história? Que Deus multiplicou ali o azeite daquela viúva? Todo mundo ouviu. Muito pregado, muito conhecido. Essa mulher tinha um marido que era servo de Deus. O marido dela serviu o próprio profeta, Eliseu. Eliseu, nessa época aqui, era a boca de Deus, porque o Espírito do Senhor não era como hoje, mas ele habitava em alguém. E essa pessoa fazia a conexão, entregava o recado de Deus, assim como Eliseu fez aqui na vida dessa viúva. E aí essa viúva recorreu ao profeta quando ela teve um problema, quando ela teve uma necessidade, não foi isso? O marido morreu, deixou uma dívida. Sabe-se lá que dívida era essa. Talvez ele fez uma dívida para fazer um bem para alguém, mas a dívida estava lá. O marido morre, ela fica com 2 filhos. Naquela época, não era qualquer coisa que conseguia pagar uma dívida, e ninguém perdoava dívida assim facilmente, não. Os credores iam levar os seus filhos como escravos até eles pagarem o que o marido estava devendo. Ela ficou desesperada, é lógico, ela não queria que seus filhos fossem levados. O que ela fez? Mais que depressa, recorreu a quem podia ajudar. Nós fazemos isso também, quando a gente tem um problema, vou fazer uma campanha. Vou para o ciclo de oração na segunda-feira, nem estava indo, nem costuma vir, mas estou com um problema, eu vou. Não vou faltar aos cultos, e Deus vai me dar vitória nesse problema. É errado? Não, é certo. A viúva fez certo, ela pediu ajuda para quem podia ajudar. E ontem, eu escutando a história de Dorcas, eu fiquei pensando, nossa, a minha mensagem também é sobre mulher, né? Que encaixava também na rede de mulheres. Que nós estamos trabalhando todo mês uma mulher da Bíblia. E ontem foi maravilhoso aqui, aquele momento, né? Então, aquela mulher recorreu ao profeta Eliseu. Ela fez corretamente. Só que eu quero a nossa atenção para um detalhe, para um ponto desse momento com essa mulher. Sabe por quê? Nós lemos aqui 7 versículos, certo? Confere aí comigo. 7 versículos contando essa experiência dessa mulher. Só que no versículo seguinte, o 8º, o escritor começa a contar a história de outra mulher. O interessante é que o momento da viúva com o profeta, com Deus, durou apenas 7 versículos, porque ele procurou o profeta na sua necessidade. Mas a mulher que começa posterior à viúva, conta uma história e não apenas um momento. A viúva não foi errada em procurar o profeta, mas o momento dela com ele foi curto. Nós lemos aqui, não vai falar mais nada sobre essa viúva. Só que em seguida, no 8, fala assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Na seguida, em sequência da viúva, ele começa a contar a história de outra mulher. E aí eu quero que a gente se atente ao seguinte: a primeira teve um momento com o profeta. Ele saciou ali a sua necessidade, mas o relacionamento dela com o profeta termina no versículo 7. Veio ela ao profeta e o fez saber o que tinha acontecido. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O problema dela estava resolvido e ela desaparece. Só que a segunda mulher é diferente. Ela não foi lá procurar o profeta. Profeta, eu estou precisando disso. Sabe que a história de baixo aí vai contar? Da sunamita que observava o profeta Eliseu e falou: esse homem é diferente. Esse homem é de Deus. Eu vou dar pão para ele. Eu vou oferecer comida para ele. E ela conversou com seu marido e falou assim: eu acho que a gente podia fazer até um quarto aqui em casa para ele, porque ele passa aqui sempre nesse caminho e ele é um servo de Deus. Ele é boca de Deus aqui na terra.
Se a gente continuar lendo aí o texto, vai falar que ela preparou um quarto, colocou uma mesa, colocou uma cama, para que o profeta passasse por ali e descansasse. O que eu quero dizer é o seguinte: a primeira mulher procurou porque ela tinha uma necessidade. Ela queria receber algo. A segunda mulher procurou o profeta porque ela queria ofertar algo. Quem sou eu hoje? Aquele que está procurando oferecer alguma coisa a Deus? Ou aquele que está procurando receber alguma coisa? E às vezes nós temos uma ideia errada do culto. Porque quando aquela mulher chama o profeta para a casa dela, ela não queria nada em troca. Tanto é que depois ele chama ela e fala assim: você é tão boa comigo, me dá pão, né? Me dá comida sempre que eu passo aqui, fez até um quarto para mim. Agora eu posso me descansar aqui. Vem cá, fala para mim, o que você está precisando? O que você quer? Olha a diferença de relacionamentos. É sobre isso que nós vamos falar. Nosso relacionamento com Deus. Porque sem o profeta falar nada, aliás, sem a mulher falar nada, o profeta chama ela e fala: eu quero fazer algo por você. Porque afinal de contas nós somos amigos, né? Eu frequento a sua casa. Quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E por mais que nós tenhamos sim que falar com o Senhor, pedir, Ele vai providenciar às vezes sem nós pedirmos. Porque o profeta chamou ali aquela mulher para oferecer algo para ela. E talvez nós temos uma ideia errada sobre o relacionamento com Deus. O Arthur acabou de testemunhar aqui sobre o casamento dele, que Deus proveu muitas coisas, certo? Muitas coisas. A gente não estava nem esperando, apareceu gente, nos ajudou, né? Temos lá nossas coisinhas. Gratidão a Deus. Mas eu te pergunto, Arthur, se Deus não tivesse provido na sua vida, você não tivesse nenhuma condição, ninguém tivesse te ajudado, você ainda assim ia testemunhar? Você ainda assim ia agradecer a Deus? Às vezes, nós temos uma relação equivocada com o nosso Pai. Porque se o Senhor é meu amigo, eu não vou ir atrás dele só quando eu estou precisando. Uma coisa não interfere na outra. Não quer dizer que, então eu nunca vou pedir nada para Deus, não vou pedir para proteger minha filha. Entendo o que eu estou querendo dizer. Isso não pode definir o meu relacionamento com Deus. A minha necessidade não pode definir o meu relacionamento com Deus. Tem uma música que fala assim, ó: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. De alguns anos para cá eu tenho tomado cuidado em cantar algumas canções na igreja, porque às vezes eu vou cantar e eu fico meditando. Eu fico pensando, peraí, mas parece que eu não vivo isso, mas a minha boca está cantando. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor contando que, acho que foi em 2016, teve um acidente com um ônibus cheio de jovens. Sabe esses congressos, né, que os jovens vão de ônibus de um lugar para o outro. E aí, esse ônibus acidentou no caminho e muitos jovens morreram. Eu queria até ter pesquisado essa notícia, acabou que eu não pesquisei, mas se eu não me engano foi mais de 20 jovens que morreram. Só que no dia do velório, aquele tanto de jovens sendo velado, veio uma pessoa de lá para testemunhar, para agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus porque o meu filho não morreu. Eu quero dizer que Deus é bom, que Ele guardou a vida do meu filho. Tá tudo certo nesse testemunho, não tá? Só que se ela falou que Deus é bom, porque o filho dela não morreu, mas e os 20 que morreram? Deus é ruim? Por isso? Foge, a conta não fecha. Porque ela disse, Deus é muito bom, meu filho não morreu, Deus guardou a vida dele. Parece que está dizendo, os que morreram é porque Deus é ruim. Não. Deus continua sendo bom, não é assim que fala a canção que a gente canta direto? Mesmo os 20 jovens tendo morrido, Ele é bom. Ele continua sendo bom, Ele é imutável. Ele é a própria bondade.
Só que nós nos relacionamos com Ele da seguinte forma: eu orei, Deus me atendeu, Deus é bom, obrigada, Senhor. E se você orar e Deus não te atender, Ele continua sendo bom? Porque se eu oro, se eu faço a campanha, se eu faço tudo para Deus me dar aquela bênção, e Ele me dá e eu louvo a Ele porque Ele me deu, eu não estou louvando a Ele, eu estou louvando a mim mesmo. Uai, eu orei, uai, eu fiz a campanha, uai, eu pedi a Deus, eu coloquei no papel para Deus, dei essa ideia para Deus. E sim, Deus me abençoou. Então eu estou louvando a Ele por isso, por essa bênção. Então eu não estou louvando a Deus, eu estou louvando a mim. Vocês estão conseguindo entender o que é um relacionamento? Ah, irmã, então quer dizer que você não agradece quando você recebe. Eu estou dizendo que o meu relacionamento não pode ser definido somente por isso. Por esse viés. Eu sou grata a Deus porque Ele é bom, Ele preservou minha vida. Mas se você descobrir que você tem uma doença em estado terminal, Deus é bom? Você vai louvar a Deus ainda assim? Fala, nossa, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Aquela mãe naquele funeral agradeceu a Deus porque ele tinha poupado a vida do seu filho. Mas a gente reconhece um relacionamento íntimo quando se uma mãe agradecer a Deus na morte do filho, por Deus ter dado ele o tempo que ele ficou com ela. Viu o nível de relacionamento? E às vezes nós temos um relacionamento, sim, automático. Quando nós temos um amigo, o Senhor quer que a gente chame ele de amigo. João capítulo 15, para nós entendermos sobre esse relacionamento. João 15, eu vou ler 3 versículos. O próprio Jesus dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Deus quer de nós um nível maior. Ninguém convida um amigo para ir para sua casa, almoçar, fazer um churrasco, para você sentar na frente dele e começar a pedir um monte de coisa. Me empresta um dinheiro. Ah, meu gás acabou, você me empresta um gás? Ninguém faz isso com um amigo. Você liga para um amigo no domingo, vamos assar uma carne aqui em casa? E você vai bater um papo, né? Você pode até contar um problema, mas a prioridade da reunião dos amigos é estar junto, é estar perto, é compartilhar, é trocar. Um fala uma coisa, outro fala outra, às vezes troca ali, né? Uma tristeza que um passou, troca alegrias, vai bater um papo, vai jogar a conversa fora, vai se distrair. Quando a gente liga para um amigo para nos visitar, ou vice-versa, a intenção é essa, não é? E às vezes o nosso relacionamento com o Senhor é apenas da viúva. Eu vou lá, peço, recebo, e aquele momento termina. Será que eu estou tendo um momento com Deus ou será que eu estou tendo uma história como a sunamita? Se a gente começar a ler aqui a partir do 8, vai chegar lá no 37 e ainda vai estar falando sobre a sunamita. 30 versículos a mais. Só que posteriormente ainda continua falando dela lá no 8. Uma bênção que ela recebe. Eu preciso definir o nível de relacionamento com o Senhor Jesus. Eu tinha uma amiga no ensino fundamental, muitos anos atrás. Eu tinha uns 14 anos. O nome dela era Maria Alice. Eu tinha pouco tempo de convertida. Na época, eu estudava ali na escola, no Colégio Dom Abel, no setor Pedro. E eu frequentava a Igreja Presbiteriana Renovada, primeira igreja presbiteriana de Goiânia. E eu era nova convertida, eu tinha passado para o encontro, sabe aquele fogo de jovem que conheceu Jesus? Aí um dia eu caminhando no pátio da escola na hora do intervalo, né, de mão dada assim, de braço dado, que era moda, né, a gente só andava de braço dado no intervalo com as amigas. Essa Maria Alice também era nova convertida, depois de mim. Aí do nada, a gente andando, ela começou a cantar um pagode, uma música secular, enfim, cantou. Aí ela pôs a mão na boca, falou, nossa, esqueci, agora eu sou crente, eu não posso cantar. Aí eu fiquei observando, aí ela falou assim,
Ah, eu vou cantar só no pensamento. Eu olhei, eu com 14 anos, falei, não falei nada, mas como assim? Fiquei pensando, né? Falei, mas eu tô conhecendo agora, mas eu acho que não é isso, não. Aí ela, eu vou cantar só no pensamento. Ficou mexendo a cabeça, né? Fazendo gestos que tava cantando, mas não tava. Eu não tava ouvindo ela cantar. E eu dei uma olhada assim. Aí eu falei, eu acho que isso não é de Deus, não. O que eu quero dizer é que nós não precisamos fingir um comportamento para Deus. Eu não preciso fingir um comportamento, sabe por quê? Eu parar de cantar uma música que não agrada a Deus, não é primeiro eu parar de cantar. Você pode cantar até você aprender até você sentir que aquilo não faz parte mais de você. Se você fuma, um exemplo de um vício. Vou parar de fumar agora porque eu sou crente. Eu tenho que parar. O relacionamento com o Senhor, ele é diferente. Você pode fumar até o dia que você entender que aquilo não te faz bem. Porque se você tiver um relacionamento íntimo com o Senhor e ele for seu amigo, você vai sentar perto dele e ele vai te falar, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que faz mal? Você sabia que seu pulmão vai ficar sujo? Sabe essa tosse que você tá aí? Pois é, você não acha que pode ser o cigarro? Sabe seus dentes? Pois é, né? Tá na hora de você rever isso. Isso é o papo de amigo. E quando você conversa isso com Deus, você não vai lembrar, nossa, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Você vai ter internalizado tudo que o Senhor falou para você. Tudo que Ele te disse. Jéssica, lembra da nossa conversa? Realmente, Deus, eu acho que eu não quero isso mais. Eu internalizei. O Evangelho, ele não muda primeiro o meu comportamento. Comportamento dá para ser fingido. Eu posso fingir um comportamento. A Maria Alice, minha amiga, fingiu que não estava cantando. O que adiantou? Para mim, ok. Mas Deus estava vendo, então não resolve eu fingir um comportamento. Eu posso fingir um comportamento em qualquer lugar. E quando eu precisar fazer isso, significa que eu preciso voltar para um relacionamento. Para um relacionamento sincero com o Senhor. Eu quero dar um pequeno testemunho aqui sobre a questão de nós sermos sinceros com Deus e não cumprir, como o pastor falou aqui, um rito na igreja ou simplesmente cumprir uma religião. Quando eu era jovem ainda, adolescente, eu me lembro que um dia eu cheguei em casa para almoçar, saía da escola de manhã e um tio meu, ele é casado com a minha tia, crente da Assembleia. A minha tia é aquela do coque, sabe aquela do coque que passou lá nos congressos, pastor? Ela é dessas, a tia Lília, Dani. Ela é do coque, assembleiana daquela assembleia antiga, nessas assembleias de hoje não. E esse tio meu, que é casado com ela, até hoje ele é casado com ela. Eu cheguei da escola, tô lá colocando meu almoço de uniforme, calça jeans e uniforme. Ele vira pra mim e fala assim, você sabia que é pecado usar calça? Quem usa calça vai pro inferno. Eu olhei ali, eu com uns 15, 16 anos, falei, quê? Fiquei meio perturbada, né? Não falei nada, não debati nada, só ouvi. E ele fez esse julgamento comigo. O nível de relacionamento dele estava dentro de um sistema religioso. Hoje, alguns dias atrás, ele quase morreu, bêbado, caiu de cima lá não sei de onde, teve que chamar até a família, os médicos, falou, pode chamar a família e juntar, porque ele... E a minha tia, que é do coque, orou, hoje ele está bem, mas o que eu quero dizer, ele falou isso para mim, eu entendi, hoje eu entendo o relacionamento que ele tinha no sistema religioso dele. Posterior a isso, ele teve adultério, ele teve um monte de coisas. E para mim, na minha adolescência, ele queria me crucificar porque eu estava usando uma calça. Qual é o meu nível de relacionamento com o Senhor? O quanto eu tenho intimidade com Deus? Talvez eu só conheço Deus dentro de um sistema. Eu preciso quebrar todos os sistemas e passar a chamar o Senhor Jesus de amigo. Amém? Tem uma pessoa que tem um nível de relacionamento com Deus que quando ele fala isso, ouvi essa pessoa falando a primeira vez, eu achei estranho. Pastor Cláudio.
Sabe o que ele fala sempre assim no final dos cultos? Ele fala assim, ó, manda beijo para Jesus. Esse é o nível de relacionamento dele com Jesus. A primeira vez que eu ouvi ele falando isso, manda beijo para Jesus, e o povo mandando beijo. Eu falei, gente, o que é isso? Relacionamento. Alguém aqui já falou para Deus assim, para Jesus, Jesus, eu te amo, com essas palavras, eu te amo. O nosso relacionamento com ele tem que ser sincero. Um dia eu estava andando de bicicleta, antigamente eu pedalava, indo para Palmelo, numa descida, eu gritava assim, Jesus, eu te amo. Só porque ele é Deus, só porque ele é bom. O que ele vai fazer por mim, aliás, ele já fez por mim, e vai continuar fazendo, é consequência desse relacionamento. Que nós possamos crescer o nosso nível de relacionamento com o Senhor. Tem um louvor, que esse louvor, ele fala assim, bruscamente na nossa alma. Ele diz assim, ó, se for por medo do abismo, me leva para lá. Se for por interesse no teu paraíso, não me deixe entrar. Mas se eu te adorar pelo que tu és, por tua grandeza, porque santo és, me leva, Senhor. Talvez alguns de nós não tenham maturidade para cantar isso. Se for por medo do abismo, se eu estou aqui só porque eu tenho medo de ir para o inferno, então me leva para lá. E todas as vezes que está louvando alguma canção, eu fico meditando na letra para ver se eu tenho possibilidade de cantar. Porque às vezes eu não tenho. Eu não tenho um relacionamento que às vezes algumas canções entoam. Então eu preciso voltar para um relacionamento sincero com Deus e chamá-lo de amigo. A palavra do Senhor diz, não vou chamar mais vocês de servos. Tem gente que fica na igreja, mas quer ser só o servo. Não estou dizendo ser servo de não reverenciar a Deus, mas de subir um nível com intimidade com Ele. E entender que Ele está do nosso lado o tempo todo. E eu posso conversar com Ele, e eu posso ser sincera com Ele. E eu posso deixar Ele trabalhar na minha vida, sem que as coisas sejam uma obrigação, mas que seja por amor. E é isso que o Senhor quer que a gente faça na igreja, na nossa vida, em todos os lugares. Que eu faça por amor a Ele. Nós ouvimos a história de duas mulheres, e aí eu preciso internalizar se eu estou vivendo um momento com Deus ou se eu estou vivendo uma história. Se eu estou construindo uma história com Ele. Porque é isso que o Senhor quer de nós. A construção de uma história. E eu preciso entender por que eu me reúno com os meus irmãos. Eu preciso entender. Eu tenho que ser sincera diante do Senhor para falar assim, Deus, eu falei mesmo isso. O Senhor me ajuda aí para eu poder melhorar. O Senhor trabalha na minha vida. Um dia eu estava andando na rua e vi uma pessoa que muito tempo eu não havia. E essa mulher tinha engordado muito, horrores, assim, da última vez que eu a tinha visto. E eu falei assim no meu pensamento, nossa, mas como tá gorda. E logo em seguida, eu já falei comigo mesmo não, com o Senhor. Eu falei, tá, Senhor, eu sei, mas olha lá, tá gorda mesmo. Mas me ajude, né? A não julgar, a não ter esse pensamento. Sabe, nós precisamos ter sinceridade dos nossos erros com o Senhor. Porque o comportamento eu finjo. Eu consigo ser uma boa pessoa fingindo. E ninguém percebe. Eu consigo entrar aqui, louvar, erguer as mãos. Consigo? Mas o meu amigo conhece o meu coração. Amém? Que eu possa viver, assim como a sunamita, uma história com o Senhor. Que eu possa procurar Ele e falar, Senhor, eu tenho um quarto na minha casa para você. Senhor, eu fiz pão. Senhor, vem, está tudo organizado. Será que Deus tem um lugar na minha casa? Será que o Senhor tem um lugar na minha casa como o profeta Eliseu tinha na casa da sunamita? Que eu possa entender a mensagem do reino. Ontem a irmã Claudiane pregou aqui e eu preciso servir, eu preciso ofertar. Amém? Que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós possamos nos render a Ele todos os dias. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos para casa em nome de Jesus, né? Vamos orar.
e vamos dar a benção para nós ir para casa. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, eu quero agradecer o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, a cada um de nós. A oportunidade de ouvir a Tua santa palavra, a oportunidade de participar da ceia do Senhor como membros do corpo de Cristo, como famílias de Cristo, Pai. Pai, nós queremos te pedir que, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, Pai. Nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. Pai, que a mão do Senhor esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, seja alcançada, guardada e protegida pelo Senhor, papai. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que a misericórdia do Senhor, Pai, venha se renovar sobre cada um de nós, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor guarde os teus filhos, proteja eles, Pai, e nos dê uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana, Pai, onde a mão do Senhor venha permanecer sobre cada um de nós, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.